Sobre anjo, isso aqui não é uma palestra, não. Mas eu sei algumas coisas desses últimos anos que eu vejo, ouço, erro, acerto. Então isso aqui é muito mais coisas que eu acho do que coisas que eu tenho certeza, né? Eu não sei quase nada, mas eu desconfio de muita coisa. Então é isso. Eu sou então um nerdzinho que há 20 anos estou no ramo de tecnologia, né? Mas esses últimos anos eu quase que não faço isso mais, né? Nesses últimos muitos anos, assim, eu acho que já deve fazer bem quase 10 anos que eu não ponho a mão que não crio um código novo, né? Eu tenho essa empresa que é uma fábrica, hoje eu sou o CEO dela desde 2005, né? Segue com a B2ML dando o nosso ganha-pão e a gente tenta empresas explosivas. Dentro dela a gente cria coisas novas e aí lança e vê se dá para que compre a ilha com essas outras empresas. Aí nisso, ó lá, a gente fez outras startups. Muitas não deram certo, mas algumas deram. A que deu mais certo, que é o grande case até hoje da minha vida, foi o entregador que virou Peixe Urbano Delivery e depois vendeu para Hello Food, que por sua vez virou parte do iFood. Hoje então eu toco a B2ML, vendendo software, gerenciando time de software lá. Mas paralelamente eu sou anjo em algumas empresas. Eu trouxe algumas delas aqui só de forma rápida. Uma é a Warrant, que é do ramo de seguros, todos de tecnologia. Não tem nada aqui que é tipo lojas físicas, nada. Link Motors, que é o Tinder para carros, você troca carros. Caso deu match, você fala com o cara, oi, e aí, tudo bem e tal. Organic, que é um ramo, que é um nicho específico, né? Um software industrial. Goldcoin, que é do ramo de criptomoedas. OWI, que é um software para assim, normas ISO da assim, área verde. E a Google Pass, que é assim, acessos para grandes prédios, meio condomínios. Então aí, essas aqui estão vivas, né? Eu até coloco aqui, né? Essas são as que estão vivas. Eu já entrei em outras que já morreu. Que isso é um papo até que eu tive agora até. Anjo, ele sabe muito bem que isso é um altíssimo risco, né? A maioria dessas firmas, ela vai quebrar. Eu sei que é meio triste ver isso, né? A mesma coisa de falar assim, poxa, um dia todo mundo aqui vai estar morto. É chato, mas é um fato. Essas empresas aqui, elas vão estar mortas, vão estar mortas muito rápido. Tanto a Google Pass, a Wii, a Word, a Link Motors, a Organo, a Goldcoin. Provavelmente daqui a 3 anos, a maioria aqui vai ter morrido já. É que é assim mesmo, né, meu? Inovação desse jeito, ela tem um risco muito alto. Então, assim, o básico disso é a parte que não é eu que acho. O mercado acha. Quais são, né, as fases de investimentos em empresas, né? Empresas pré-operacionais, né, que a gente chama mesmo de startups, apesar do que muita gente acha que todas essas 3 são ainda startups. Essa fase 1, a gente tem 2 grandes jeitos de você ter grana. Ou, como ele falou, né, o FFF, ou os anjos, que sou eu e certos anjos por aí, que é gente que assim, põe pouca grana para assim, uma empresa ainda que é quase nada ainda, né? Inicialzinha. Logo após isso tem uma outra fase, que ela já andou um pouquinho mais, que chama Seed, né? Seed Capital, né, meu? Que é um pouco mais grana, um pouquinho, andou um pouco mais. Depois ela já andou bem, a gente já chama Venture Capital. E anda mais um pouquinho e fica bem grande, ou você faz merge, né, aquisição, fusão, ou mesmo IPO, que é ir para a bolsa, né? Esse é o sonho de muitas empresas. Mas, infelizmente, né, o Brasil, isso ainda é muito raro. Isso é mais para o resto do mundo, para o mundo rico. Né? O Brasil, engraçado isso, mas a gente tem só uma empresa
que fez exatamente essa trilha aqui, que lá fora, né, meu, Silicon Valley, tem 200 empresas que fizeram essa trilha. Aqui no meu Brasil a gente tem uma empresa, né, meu, a Bematec, que teve anjo, teve seed, teve venture e teve IPO. Só uma, engraçado, né? Aí assim, todas as empresas têm que entrar nisso? Absolutamente não, de jeito nenhum, né? Caso você não queira ter sócio, ou você acha que o seu ramo é um ramo para que se cresça aos poucos mesmo, caso você quer que a sua firma fique para os seus filhos e tudo mais, esse tipo de coisa, você não entra nessa. Porque a hora que entra nessa, você tem certas prós e contras. Muitos contras, que é ter sócio, encheção de saco, o risco que você quebra é maior. Mas tem um pró só, que é você vai ter dinheiro pra caramba. Muito dinheiro. E Venture Capital aqui cresce muito. Você vê que não é só um sonho mais. Vê que em 13 anos a gente foi de 6 bilhões ano para 150. Entendeu? Esse era o Venture Capital brasileiro hoje, há 13 anos só atrás, né? 13 anos não é nada, né? Para hoje. Então, assim, e isso provavelmente cresce mais, porque os nossos juros básicos, né, estão cada vez mais em queda, né? A gente pensa, né, que há anos atrás, né, um cara tinha uns juros de 10% acima da inflação em renda fixa. Então o cara tem que ser louco para ele pôr essa grana em risco, né? Você não tinha que pôr grana em risco, você tinha que pôr grana em renda fixa. Hoje em dia cada vez menos, né? Porque o juros está cada vez mais baixo. Hoje em dia os juros de renda fixa tá 3% acima, né? Em inflação. Então assim, ou você tem muita grana para que esse luzinho já te dê um lucro bom e dane-se, eu não quero risco, ou se você não tem tanta grana assim, você tem que aceitar risco para ter mais, né? E a Previdência também está falida, né? E cada ano que passa fale mais, né? Esse ano a gente sabe que não vai ter aquelas novas regras que iam jogar mais 10 anos para que quebre. Agora nem isso a gente tem, então provavelmente ela quebra em 3 anos se nada for feito. Então se você não guardar a sua própria grana, você vai passar fome na hora que tiver velho. Isso é um fato que a gente tem que pensar seriamente. Se você não assim, guarda a sua própria grana, tem uma grande chance que você passe fome. E outra coisa também, a gente está no fim de uma crise, né? A gente foi já no fundo do poço. Próximos anos, a gente vai ter mais grana entrando, oportunidade, o PIB bombando, tem tudo para dar mais certo. E o Brasil está ficando cada vez mais rico, né? Apesar de tudo, se você vê a foto de longe, parece que nós estamos indo muito mal. Mas se você vê o nosso PIB per capita dos últimos 30 anos, é uma beleza de curva, Ela está crescendo muito bem, Os últimos 4 a gente caiu pra caramba. A longo prazo a gente cresce muito e cresceu e eu acho que a gente vai dar certo sim. Então foco no anjo agora, né? Então como eu disse, né? Foco inicial. Modelo tem que ser sim, inovador. Claro que não precisa ser, de inovador assim. É uma coisa que vai revolucionar a tecnologia mundial, porque é um negócio de carbono e nióbio, que não precisa ser esse tipo de inovação, né, de disruptura. Serve uma inovaçãozinha no teu business, já tá bom, entendeu? Tem que ser escalável, né? Como eu disse, uma empresa, consultoria, excelente. Eu sei de muita gente que está rico com consultoria, mas não é uma boa empresa para um anjo. Por quê? Porque é como a minha fábrica, né? Para que se cresça em consultoria, você cresce os custos, você precisa de mais gente, você não é escalável.
né? Você tem que ter um bom time, um assim, bom empreendedor, isso é o que mais vale, e é uma empresa que que não quer só a grana, ela quer o anjo em si, entendeu? A expertise dele. Eu já vi vários casos de anjo que não pôs grana nenhuma, pôs zero. Mas é quando o cara é muito bom. Eu já vi isso. O cara, ele fez uma empresa, tal, área de gás, né? Petróleo e gás, ele tinha um negócio lá, um software, um treinamentozinho de um jeito lá. E ele foi era um cara muito bom, era um cara de 30 e tantos anos da área, que estava em grandes empresas e vendia para grandes empresas. Ele falou assim, cara, eu preciso que você seja anjo meu. Ele falou, pô, não, eu não quero, não sei. Não, cara, você entra e não põe grana, você só abre as portas para mim. E deu certo, e está indo muito bem. E outros casos parecidos, né? O anjo, ele tem que ser muito mais do que só o cara que dá grana. Porque se assim for só pela grana, pode ser que seja muito caro você dar uma parte da sua firma para o anjo. O que é então investimento anjo? Bom, antes o que não é? Não é empréstimo, não é comprar empresa, não é emprego. É engraçado isso, mas até hoje ainda tem um pouco disso, né? O cara que ele pega a grana de anjo e até de fundo e ele meio que muda o jeito que ele vê as coisas. Ele para de ser empreendedor, que é aquele cara que ninguém segura, que ninguém para, que quer fazer, que não tem horário, que vai com garra, e aí a grana entra, ele vira um empregadão, assim, chega a tirar férias. Que empreendedor que inicia de startup que quer tirar férias de 30 dias, eu acho muito esquisito. Muito esquisito. Tem isso, entendeu? E aí o cara, ele pega a grana, acalma. Não é emprego, não é. De empreendedor rala muito mais mesmo, cara. Se você quer a grana para acalmar, eu não quero pôr a grana, então. Porque eu não quero que você acalme. Ao contrário, eu quero que a grana te deixe mais desesperado ainda. Olha lá, o que é, né? É sociedade, mas o anjo ele não toca também. Também tem isso também, às vezes. O cara chega pra mim e fala assim, pô, cara, liga pro cara pra mim e vê se ele faz isso pra mim. Eu falei, não, cara, não vou ligar pra ninguém pra você não, cara. Eu sou não, né? Sou anjo seu, eu não vou fazer as coisas não pra você, né? Vamos lá em São Paulo comigo na empresa tal. Aí eu falo, pô, tá bom, cara, eu vou uma vez pra, né? Te pego na mão pra você ficar mais calmo e tal, mas os próximos você que vai ter que ir. De investimento, olha lá, na base assim de 30, 60, 100, 200 mil no máximo. E muitas vezes é em redes. Então, assim, isso aí acontece muito. O último que eu entrei é em rede e eu acho muito, muito bom, porque o nosso risco cai e a gente pega vários anjos, né, abrindo portas, expertise de vários anjos. Né? Advogado anjo ajuda nisso, o outro anjo que é do ramo tal ajuda nisso, o outro anjo abre a porta na grande empresa tal. Então, assim, você tem o lado bom de ter vários anjos que dão mais do que só a grana e você fica com menos risco que você tem que pôr menos grana do teu próprio bolso. Como eu disse, né, o anjo é smart money, né? Existe outras formas de o capital que não é só a grana em si. O humano, né? O social, né? Como eu disse, né? Se você tem uma empresa educacional, é um software educacional. Aí você vai e fala, o cara, né, o presidente lá da Anima, e ele quer ser anjo seu.
Pô, cara, você tem que pagar para que ele seja anjo seu, entendeu? O presidente da Anima que quer ser anjo do seu software educacional. Cara, você tem que pagar para esse seu anjo, ele não precisa pôr grana nenhuma. Claro que ele vai acabar pondo grana. Na maioria dos casos, ele acaba até pondo grana, porque ele sabe que você vai ter conta, vai ter água, luz, meu telefone. O cara é um cara chave no seu ramo, ele vai agregar muito mais do que a grana. Então você busca esses caras. Da mesma forma que eu já vi também casos assim, o cara ele é um fazendeiro, que não tem nem smartphone, é bilionaríssimo, fazendeirão, mas não tem smartphone, não conhece ninguém, ele vai lá da roça para casa, da casa para roça, assiste novela, não faz mais nada. Aí, pô, ele vai por 100 mil. Essa grana dele, quer dizer, essa entrada dele só vale os 100 mil. Não vale mais nada. Então não é um anjo bom, não é um ideal, né? Ah lá, o típico anjo, então, bom é o cara que já foi empreendedor ou um grande executivo. Então é um cara que tem experiência e tem grana. Sabe que é arriscadíssimo. Infelizmente também a gente tem casos lá do nosso grupo de anjos. Aí entra um cara e fala assim, eu preciso escolher muito bem a empresa. Porque, assim, essa empresa que eu vou entrar, assim, vai ser a única empresa que eu vou entrar e é minhas economias. Então, assim, tem que dar certo. Aí eu falo, não, cara, tá tudo errado, cara. Vai embora daqui. Você não pode ser anjo de jeito nenhum. O anjo tem que pôr a grana que ele gasta em anjo, é uma grana que assim, que tem certeza que não vai dar certo. Se der, tá bom. Mas é dinheiro que você vai sem achar que ele volta, querendo, com a esperança de dar muito certo. Mentalmente, ele pensa assim, gastei essa grana, mas vamos agora trabalhar para voltar. Mas os 30 que eu coloquei ali já morreram. Aí o cara fala assim, eu vou pôr economia, quer dizer, tá errado. Eu vou pôr em uma empresa só, então tem que dar certo, tá errado. Você tem que pôr em várias para uma dar certo. A média é isso mesmo, é 10 para 1. Estudos, né, do MIT, de Stanford lá, mostram que na média o anjo ele tem que pôr mesmo a grana em umas 10 empresas. Porque na média, de cada 10 que ele põe, 2 empatam, ele coloca tipo 100 mil e tira 100, 110. E uma, ele tira milhões. E 7 perdeu. Não volta mais, a empresa fecha e a grana acabou. Então é isso, uma que dá certo, ela tem que pagar as 9 que não deram. Né? Então, para isso, você tem que estar em várias empresas, senão vira uma loteria, né? E não pode ser. Startups, o que está na moda, né? O que os anjos gostam muito nesses últimos tempos? É biotech, agrotech, né? Varejo inteligente, a sustentabilidade, energias alternativas, e educação e saúde, e fintech, né? Esses são ramos muito bons. A minha empresa é de outro ramo. Tudo bem, você tem chance ainda. Mas tipo, agrotech, a chance de ter uma grana, né, venture capital é bem mais alta do que uma empresa de um ramo que não está na moda. Esse é o termo que eu posso usar, realmente, moda. E aí, olha lá, depois de anjo, tem o seed capital, né? Seed, né? Semente, que é o próximo passo, que é o que os anjos buscam logo após que o anjo entrou. Uma das coisas que o anjo faz é ir atrás de um seed capital para pôr mais grana nessa empresa, né? Para que ela cresça cada vez mais. Então, ela logo após o anjo, aqui é na base de meio mega a 2 mega em termos de grana, é essa ordem de grana, né? 1 milhão e pouco. O produto ele tem que estar dando lucro já. Quer dizer, ele não precisa estar
estar dando lucro líquido, mas tem que estar dando lucro bruto. Então, assim, ele não tem que estar dando lucro mesmo. Ao contrário, tem que estar em uma fase de queimar grana para crescer. Mas tem que estar claro que é um negócio que vai dar lucro em um dia, entendeu? Porque a grana ela já entra com uma margem boa. Esse é o ponto. Sem isso, nenhum seed entra nessa sua startup. Quais grandes fundos aí que tem? Criatec, o C-Ventures, Inseed, tem aí vários fundos até. Esse eu trouxe só 3 deles. O outro passo, né, o Venture Capital, que é o próximo passo, que já os caras lá de seed, eles buscam esse aqui. E os próprios anjos também, né? Então, olha lá, já assim é de 2 a 10 megas, já é grana séria, né? 5 milhões, 6 milhões. E aí, cara, você já tem que ser grande, né? O faturamento seu tem que ser alto também nessa mesma faixa aqui. O faturamento de 5, 10, 20 megas já. Tem que estar claro que a sua firma já deu certo. Ela tem tudo para dar certo, mas para isso ela tem que ter mais grana. O que os anjos buscam? O número 1, sem dúvida nenhuma, a boa equipe realmente, né? Engajada, com foco, experiente, realizadora, vendedora. O anjo busca muito isso, né? Tem vários casos assim de anjo que entra em uma empresa que ele acha o business em si meio ruim, mas ele gosta muito do time. Aí ele fala assim, cara, esse time é muito bom, eles já viram que o business model deles não tá bom, então eu tenho certeza que esse time ele vai alterar esse business para dar certo. Necessidade é pequena de grana. Caso venha um cara assim dizendo assim, olha, eu tenho uma startup que a gente tem um novo sal aqui, é uma empresa bioquímica, a gente fez um novo sal que vai curar, vai ser a cura do câncer de mama. Eu vou falar, nossa, que sensacional, parabéns, mas não interessa. Você fala, pô, não, cara, porque para você pôr um sal no mercado, você gasta assim, brincando, 100 milhões, entendeu? Então assim, não é para anjo, não é para anjo. Mesmo que o anjo até goste do business, ele vai te falar não, porque o anjo, como eu falei, é 100 mil. 100 milhões não se dá pro anjo nem brincar. E é gente que não quer só o dinheiro do anjo, né? Quando a gente vê, então, que não é o nosso ramo, que a gente não assim, vai melhorar nada, vai só pôr a grana, geralmente a gente não põe. O potencial é muito grande, como eu disse, né? Ele tem que ser. Quinta-feira mesmo, né? Aconteceu um negócio engraçado até. Veio uma empresa boa, interessante, é do ramo agrotech, né? Aí o cara apresentou os números, né? Aí já começa, né? Quando o cara começa a apresentar números, já é tudo chute, né? Chute puro, né? O faturamento dele é 0 e ele tá pondo números, né? De custos e faturamento, despesas, é tudo no chute, né? Mas aí ele vai e faz o cálculo, né? O VPL. Aí, tá vendo? Com base nesse faturamento, nesses custos e despesas, o nosso lucro, o VPL nosso para uma taxa de 15% ao ano é de 2,5 milhões. Um dos anjos lá falou assim, nossa, cara, sorte sua que a gente sabe que esses números seus são todos no chute e não valem nada. A gente nem olha para número assim quando o cara traz. Porque a gente sabe que é puro chute e não vale de nada. Mas se a gente acreditasse nesse número, a gente nunca ia entrar nessa empresa. Porque se o VPL dessa empresa é 2 milhões, cara, a gente não serve para nós, né? Porque a gente, se assim, é para ver o VPL tem que ser 200, 300 milhões, entendeu? Tem que ser uma empresa que, se der certo, tem que dar muito certo. Uma empresa que, se der certo, lucra 500 por ano, é uma excelente empresa. Se fosse minha, tá ótimo.
Mas assim, para anjo não serve, é pouco, é muito pouco. Precisa ser uma empresa explosivamente grande, entendeu? Tem que ser empresa de bilhão, tem que ser empresa de bilhão. Se não for bilhão, não é para anjo. E claro, se tem as barreiras, melhor ainda, né? Mas hoje em dia, né, cada vez menos tem, né? Cada vez menos a gente acha empresa que tenha. É muito bom que seja no ramo do anjo, né? Meu negócio ser do ramo do próprio anjo, lógico, é ótimo. Inicialmente, inovador, isso eu já falei, escalável. Já falei isso tudo. O processo, então, prospecção, né? Quer dizer, isso é a parte que o anjo busca, né? Ou que a própria empresa vai atrás desses anjos, já eu falo como, né? Eventos, é no Gust, naquelas coisas lá. Depois tem a seleção, que é ir no anjo, falar, apresentar, elevator pitch, que vocês já sabem como é. Depois a avaliação e o negócio, né? Que essa é a hora, né, que a gente chama os advogados e tal, para que faça que já deu certo. 1% só dessas firmas é que o anjo fecha, em média, para você ver. Então, caso vocês busquem anjo, vai ter muito mais não do que sim, né? 1% só vai te dar sim. Então, você, em média, tem que ir em 100 anjos para um te dar a grana. Realmente, é difícil. Não é fácil. Muitas vezes a gente faz o mútuo, né? Que é um empréstimo, entre aspas, mas é um empréstimo que a gente sabe que não volta mais. Ou a gente vende a empresa por muita grana, ou o empréstimo nunca volta. E caso a gente venda, a gente vira sócio dela quando vende e sai. É isso. Essa é a forma como a gente fala. Oportunidades no sul de Minas. Tem essa rede que eu sou sócio. Esse jeito é o jeito que vocês falem com o chefe, com o anjo-chefe. É José César Guiotti, @asconrep.com.br. Ele é o líder anjo. Esse cara é um cara sensacional. Ele foi um grande executivo de duas grandes empresas e ele hoje é anjo full time. Então ele é um cara que entende tudo disso. Não é nem longe o meu caso, porque eu não sou um anjo full time, eu sou um anjo de hobby, né? Ele é o anjo full time. Então o cara que sabe muito, é anjo em muitas empresas. O outro é a grande rede, que é Anjos do Brasil, né? Que o nosso grupo é um subgrupo desse. E lá ele já tem esse Gust, né? Plataforma Gust. Basta que vocês entrem no site anjosdobrasil.net, que vocês acham o link, ou podem ir diretamente nesse Gust. Esse Gust é onde as firmas que querem um anjo botam os seus dados, o que elas fazem e tal. Teoricamente, os anjos eles têm senha e eles podem ver essas firmas, e caso eles gostem de uma, eles falam e chamam no chat, conversam e tal. Mas na prática isso não é muito fato, não. Assim, prática, para assim, dar certo, de empresário vai em algum eventos que eles fazem sempre, acha o anjo e fala com o anjo fala, você tá lá no Gust? Aí o cara, então eu vou lá ver e depois a gente se fala mais. Então é isso, o Gust acaba sendo lá na prática, o anjo ele não fica olhando o Gust, mas é importantíssimo estar lá, porque caso ele goste, ele vai lá olhar. E outra rede grande, que é lá do Rio, que é a Gavia Angels, lá, que tem também o site lá, gaviaangels.org.br, e lá tem um formuláriozinho que você coloca os seus dados lá. Aí eu acho que vale a mesma regra. Você joga os seus dados, o seu pitch, né, a apresentação, coisa rápida, né, coisa bem básica. O ideal é que seja uma página A4
fonte 12 com 2 colunas, assim, que é o pitch em texto, e outro, né, que é em próprio PPT mesmo, com os 10 slides. Isso de pitch eu acho que vocês todos já sabem, né, conhecem, já fazem isso bem. E é isso então, meu contato bernardo@b2ml.com.br. Vocês aí fiquem à vontade para que mande e-mail e tal, tirar dúvida e tal, né? Obrigado, agradeço muito, espero que tenham gostado.